Fala, turma. Vamos resolver aqui mais uma questão de química orgânica da prova de química do ITA, tá? Uma questão aqui que envolve reações orgânicas, tá? Questão 57 da prova ITA 2024, primeira fase. E a questão é uma questão clássica em que o ITA pede para a gente assinalar a alternativa correta, baseado em três possibilidades aí de alternativas para a gente avaliar, né? Se estão corretas ou não. E aí, vamos passar por cada uma delas, tá? Para a gente poder fazer, para ter uma noção boa de toda a questão. E ao final a gente solta aqui o gabarito para vocês, tá? Então a primeira alternativa fala assim, a primeira afirmação fala assim para a gente: a reatividade do ácido acético com propanol é maior do que com o 2-metilpropanol. Primeiramente, vamos identificar aqui qual reação orgânica ele está se referindo, gente. É um ácido com um álcool. Ácido e álcool reagem para formar éster mais água. A gente chama isso de reação. Vamos lá. Aqui a gente tem um ácido, né, carboxílico, ácido etanóico, reagindo com duas possibilidades de álcools. Então, o álcool 2-propanol e o 2-metil-2-propanol, certo? E aqui, o que acontece, gente? Nesse segundo ácido aqui, ó, com o metil a mais, existe o efeito estérico. Vamos lembrar lá a noção de química, né, de reação química no geral, é assim: nós temos uma molequinha reagindo com outra molequinha, elas se colidem, né, e as colisões efetivas dão o nosso produto final, tá certo? No geral é assim: a gente tem rompimento e formação de ligações de ligações químicas e tudo mais, mas, via de regra, a gente sempre tem esse viés de é, uma, uma molécula colide com outra, interage com outra molécula para assim dar o nosso produto final. E aqui o efeito estérico, ele dificulta essa colisão efetiva das moléculas. Então, o efeito estérico é um atenuador, digamos assim, da nossa eficiência, ou seja, ele torna a reação menos provável de acontecer e, portanto, torna a reação, né, do ácido acético menos o quê? Menos reativa, tá certo? Então, o ácido acético ele fica menos reativo com esse álcool aqui. Então, a afirmativa está corretíssima, tá? Por conta desse efeito estérico do álcool com metil, com o grupo metil aqui assim, tá certo? Então, vamos lá. Próximo item, a gente tem a descrição de uma reação aqui que é a seguinte. O 2-butino ele vai reagir com permanganato de potássio, agente oxidante poderoso, tá? Em meio ácido e a quente, levando à formação majoritária de aldeídos. Vamos observar primeiramente o texto, né? Aqui ele fala que o butino ele vai reagir com permanganato de potássio, que é um oxidante poderosíssimo, em meio ácido e a quente. Isso aqui para a gente precisa levar à conclusão de que se trata de uma oxidação enérgica, tá? Então, se tratando de oxidação enérgica de um butino, vamos lá. A gente vai ter o butino aqui, né, desenhado, a gente vai ter o rompimento dessa ligação, né, a quebra total das ligações π do meu composto orgânico, tá? Então, eu vou ter essa oxidação enérgica e o produto final, né, o produto principal da oxidação enérgica vai ser o ácido carboxílico. Gente, se houvesse a formação de aldeído, por conta desse meio totalmente enérgico e bastante oxidante, o aldeído oxidaria ácido carboxílico. Por isso que o produto final aqui tem que ser ácido carboxílico, certo? Porque caso houvesse aldeído aqui como produto final, ele seria oxidado, porque o meio reacional é bastante oxidante, tá certo? Então, no final das contas, teremos apenas ácidos carboxílicos, tá certo? Como produto principal. Então, a alternativa é falsa, tá? Agora, quanto à alternativa 3, ele se refere a duas reações orgânicas de redução. A redução do fenol para a formação do ciclohexanol, ele fala assim que exige condições mais energéticas do que aquelas necessárias à redução do fenol a benzeno. Vamos lá, então, no primeiro momento, a gente tem fenol formando ciclohexanol. No segundo momento, nós temos fenol reduzindo a benzeno. Tá? Então, vamos lá, vamos expulsar essas reações aqui. Então, fenol, perdendo a ressonância, né, as ligações π deslocalizadas do meu anel aromático são rompidas, deixam de existir e dá lugar aqui a esse ciclo, tá? Saturado, beleza? Então, a representação química dessa reação é assim, ó. A gente tira a ressonância,
E ressonância, para nós, da química orgânica, representa estabilidade. Então, a gente está tirando ressonância, está perdendo estabilidade. E isso é bastante complicado. Do ponto de vista energético, tá? Isso não tende a ocorrer, porque a ressonância ela fornece uma estabilidade para o meu composto orgânico muito grande. Então, tirar ressonância, tirar estabilidade é complicado, é energeticamente dispendioso. Então, a gente precisa aplicar bastante energia para que isso ocorra, tá certo? Legal. E aqui, na segunda reação, a gente tem o fenol é, reduzindo a benzeno, e o produto principal aqui é bastante estável, tá certo? Então, a segunda redução aqui é bem mais tranquila e energeticamente mais fácil de acontecer. A primeira redução é bem mais energética, porque a gente está desfazendo uma estabilidade, desfazendo um anel aromático. Tá legal? Ah, só por um momento aqui. A gente volta para a questão e realmente afirma que ela é verdadeira, né? A primeira redução aí, ela exige condições mais enérgicas, né? Ela é mais difícil de acontecer. Ela exige condições energéticas mais favoráveis, certo? Então, a primeira afirmativa correta, a segunda falsa e a terceira correta. A alternativa correta para nós é item C, tá? Letra C. Legal? Obrigado.